gente, boa noite. Mais uma quarta-feira juntos. Vamos adorar o Senhor e estudar a palavra dele. Amém? Boa noite, igreja. Sejam muito bem-vindos a uma nova etapa do Atos 8, onde a gente vai iniciar uma análise acerca do livro do Êxodo, né? E que você já, como de costume, possa tomar posse aí de um bloco de anotação, um caderno, um papel, caneta, para junto com a gente acompanhar e tentar entender melhor o que Deus tem nos falado através da sua palavra. Então, como dito, hoje nós iniciamos o livro do Êxodo, capítulo 1, que vai tratar sobre a libertação, né? Esse capítulo que introduz a libertação do povo de Deus do cativeiro egípcio. Então, antes de iniciarmos, queria te convidar para orar, né? Então, você em casa, com a sua família, feche seus olhos, coloque esse momento diante de Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Deus, por essa oportunidade, que Tu possa nos falar através da Tua palavra, que possamos entender o Teu propósito através desse capítulo para nossas vidas. Senhor, que possamos ser edificados e que essa palavra, Deus, seja eficaz, como sempre é nas nossas vidas. Deus nos abençoa, que também nós possamos propagar esse evangelho, nós possamos propagar essa mensagem para a maior quantidade de pessoas possível. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Capítulo 1 de Êxodo, como eu falei, ele é o capítulo que vai introduzir, que ele vai iniciar
a história acerca da libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio, tá? Então, assim, é um estudo que ele vai fazer, esse capítulo 1, a ligação, né, entre Gênesis, o final do Gênesis e o início dessa história que vai narrar o êxodo do povo israelita. Então, como é que a gente poderia dividir o capítulo 1? Em 3 blocos, principalmente. Então, do primeiro versículo até o versículo 7, a gente vai ter o relato acerca dos descendentes de Jacó na terra do Egito. O segundo bloco, já do 8 ao 14, a gente vai ter a ameaça egípcia sobre os hebreus. Do 15 até o final, que é o versículo 22, a gente vai ter a desobediência, o relato da desobediência das parteiras para a preservação dos meninos hebreus. Então, bem, vamos agora iniciar esse primeiro bloco, tá? A gente não vai fazer a leitura exaustiva do texto, você dá um pausa no vídeo, né? Se for ao vivo, espera carregar um pouquinho e volta, dá uma pausezinha, faz a leitura do texto, tá? Versículo 1 até o versículo 7, acerca dos descendentes de Abraão, lá, descendente de Jacó, tá? Lá no Egito. Então, o capítulo 1 começa falando sobre como é que os hebreus foram para o Egito, né? Então, assim, nesse ponto, o autor, Moisés, no caso, ele recorda alguns eventos que foram registrados em Gênesis, né? E ele faz essa conexão das duas histórias, né? Ali, o finalzinho de Gênesis e o início do Êxodo. E ele começa o capítulo informando que os filhos de Jacó entraram no Egito com toda a sua família, né? As respectivas famílias. E ele menciona quais foram, né? A família de Ruben, Simeão, Judá, Levi, Sacá, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Asser. Isso aí está do versículo 2 até o versículo 4. Nessa parte seguinte do texto, né, a gente é informado pelo texto de que 70 pessoas entraram no Egito, né? Os descendentes de Jacó perfaziam um número de 70 pessoas. Só que, acho que a gente inclusive já falou isso antes, em algum capítulo do próprio Gênesis, que no Novo Testamento, lá no livro de Atos, quando relata essa entrada do povo no Egito, existe um número diferente, um número de 75 pessoas, que está em Atos 7, versículo 14. Tiago, tá errado, Tiago, preciso trocar minha Bíblia. Não é isso. É uma questão simples de que o Novo Testamento, Atos utiliza como referência a Septuaginta, né, que é a tradução grega do Antigo Testamento. E ali existe o número de 75 pessoas, mas tão somente por quê? Porque foram contabilizados aí os descendentes de José. Quando você lê Gênesis 1, nesses versículos iniciais, você vai ver os filhos de Jacó, né, que entraram no Egito. Mas logo em seguida o texto vai dizer que José já estava lá com a sua família, obviamente. Então, a diferença é essa, né? Os 70 que entraram, mais 5 da família de José que já estavam no Egito. Por isso, Atos 7,14 fala de 75 pessoas, tá bom? O texto também vai dizer que José morreu. José, todos os seus irmãos e toda aquela geração, ela veio a falecer. Mas os filhos de Israel, eles prosperavam e se multiplicavam de forma grandiosa ali na terra do Egito. De modo que esses descendentes de Jacó se tornaram um grupo muito numeroso e um grupo muito forte, tá? Êxodo 1, versículo 7. E essa questão a gente vai ver ainda nesse capítulo, que trouxe ali um certo mal-estar entre o povo egípcio e o povo israelita, tá? Como a gente vai ver adiante, veio um novo faraó que percebeu essa situação, um elevado número de pessoas israelitas que poderiam ali ameaçar a subsistência, a existência do próprio povo
egípcio. Então é aí que a gente entra na segunda parte. Lembra que eu falei? Primeira parte a gente tem uma questão de descendência que entra. Então é relatado a descendência, também a quantidade, o progresso deles, o aumento deles e a morte de toda aquela geração inicial. E aí a segunda parte do capítulo já vai falar acerca da ameaça egípcia para com os hebreus. Veja, como eu tinha falado agora há pouco, os hebreus eles começaram a perceber, a enxergar no povo hebreu uma ameaça. Por quê? Porque, como eu disse, o aumento do número de pessoas fez com que eles se sentissem ameaçados, e era um aumento muito rápido, muito acelerado. E a palavra fala que naqueles tempos se levantou no Egito um novo faraó. A gente não sabe dizer exatamente quem foi esse faraó, né, nominar esse faraó. E um detalhe, esse faraó não conhecia José. Um faraó que, veja, o tempo se passou ali e ele já não... a história de José para esse faraó era desconhecida, era irrelevante, né? Então, assim, esse faraó ele começou a identificar essa questão, tá? De que esse aumento de pessoas poderia prejudicar a própria autonomia, a soberania do povo egípcio na sua própria terra, né? Então, essa questão está relatada em Êxodo 1:9, que é quando ele reconhece que o povo seria uma ameaça. Então, o que é que esse faraó faz? Ele propõe, né, que fossem tomadas providências, que fossem tomadas medidas para quê? Para que fosse enfraquecida a força do povo de Israel. E como é que ele faz isso? Como é que ele inicia, né? A palavra nos relata que ele começa a atribuir trabalhos forçados, né? Ele seleciona chefes que submeteriam o povo de Israel a trabalhos forçosos, trabalhos forçados, pesados, né? Degradantes. E inclusive o próprio texto relata que o povo de Israel foi o responsável pela construção de 2 cidades celeiros. Tiago, o que seria uma cidade celeiro? É como se fosse uma cidade, uma região para guardar mantimentos, para uma região de armazenamento de suprimentos. Para quê? Em caso de peste, fome, uma eventual guerra, né? Então eles guardavam tanto os recursos agrícolas naquelas cidades, quanto recursos militares. Então essas 2 cidades foram chamadas de Pitom e Ramsés. Isso está lá, Êxodo 1, versículo 11. Lembre, essas 2 cidades foram construídas nas mãos do povo de Israel através de trabalho forçado, tá? E cidades essas, como eu falei, que tinham o objetivo de guardar recursos tanto agrícolas quanto militares. E os historiadores verificam que elas eram estrategicamente posicionadas, né, ali junto à margem do rio Nilo, tá bom? E aí, seguindo um pouco mais, é interessante o registro que Moisés faz, né, nesse capítulo 1, que é o seguinte: quanto mais o povo era afligido, mais o povo se multiplicava. Lembra que Faraó tomou essa medida para que o povo parasse de crescer, parasse de se multiplicar. Mas o que acontecia era justamente o oposto. Quanto mais eles sofriam, mais eles se multiplicavam, mais o número deles aumentava, mais a sua força e a sua representação ali naquela localidade aumentava. Então, aí é uma questão, né, que os egípcios eles começaram a tratar o povo de Israel com mais crueldade ainda. Talvez eles não tivessem essa percepção de que hoje, como é que a gente está dando mais trabalho para eles e mesmo assim forçado, e mesmo assim eles estão crescendo. Eles não tiveram essa percepção, né? E pelo contrário, eles achavam que quanto pior fosse o tratamento, o resultado que eles almejavam seria alcançado, mas isso não aconteceu. E foi uma coisa gradativa. Eles começaram a tratar o povo de Israel com muito mais
tirania, com muito mais perversidade, né? E aí entra a questão de fato da escravidão, né? Então o povo de Israel, por ter alcançado um grande número, ele começou a sofrer com essa questão da escravidão, de uma servidão e uma vida muito amargurada na terra do Egito, e eles eram usados de mão de obra para que aquele império crescesse mais e mais, né? E aí o texto já entra numa terceira etapa, como a gente havia dito, que é acerca da desobediência das parteiras, né, para a preservação, para o cuidado, né, para a manutenção dos meninos hebreus, para que eles pudessem continuar vivos. E a gente vai explicar isso agora. Está do versículo 15 até o final, versículo 22, né? Então, assim, a sequência do texto vai falar isso: a entrada, a descendência, a servidão do povo, a ameaça do povo, né? E agora, como a gente vai ver, o faraó tomou mais uma medida, né? E a gente vai ver a participação, o papel das parteiras no plano de Deus, né? Para que o povo crescesse ainda mais e futuramente viesse a sair da terra do Egito, né? Nessa parte final, a partir do versículo 15, o texto vai dizer que Faraó, ele ordenou que as parteiras responsáveis pelas mulheres israelitas, mulheres hebreias, que elas examinassem, né, na hora do parto, né, quando essas parteiras fossem até lá na hora do parto, elas examinassem qual era o fruto daquela gestação, se seria um menino, se seria uma menina. Por quê? A ordem do império era o seguinte: se fosse uma menina, ok, ela poderia viver. Mas se fosse menino, eles teriam que ser mortos. Então veja a perversidade na ordem de Faraó, né? Para que o próprio império do Egito fosse preservado, né? Matar crianças logo no seu nascimento. Então ele dá essa ordem para as parteiras de que na hora do parto, se for menina, pode preservar a vida, se for menino, vai ter que ser morto, né? Então, no versículo 15, a gente vê o nome dessas duas mulheres, Sifrá e Puá. É muito provável que elas não fossem as únicas parteiras daquela localidade, né? Como a gente disse, o povo ele se multiplicava muita facilidade, então é possível que elas fossem as mais experientes e também que elas fossem as mais reconhecidas e fossem talvez ali líderes, duas grandes líderes do grupo, né, de parteiras, aquelas que ensinavam o ofício para outras mulheres, né? Então, o texto vai falar que essas mulheres temeram a Deus e não obedeceram o que havia sido ordenado por Faraó, né? Ou seja, essas mulheres, elas, ao invés de colocarem fim, né, à vida dos meninos, elas deixaram viver, tá? Lembra que a ordem de Faraó era: se for menino, mata; se for menina, pode preservar a vida. E elas desobedeceram isso, fazendo com que aquelas crianças tivessem uma vida normal, né? Que elas pudessem seguir com a vida ali no Egito, ali temendo a Deus, né? Esse foi o papel dessas duas parteiras. E essa atitude fez com que essas parteiras elas fossem inclusive questionadas por Faraó, porque pelo que ele percebeu, a medida que ele tinha determinado não estava funcionando, porque ainda haviam crianças, meninos, bebês, né, israelitas, ou seja, tanto meninas quanto meninos. Então ele percebe isso, né, e questiona a elas duas. E diante do faraó, diante do rei egípcio, elas responderam que, uma coisa interessante, que as mulheres hebreias não eram como as mulheres egípcias, e de fato não eram.
né? Mas elas eram muito mais vigorosas no momento do parto, no momento de dar à luz, né? Então, assim, mesmo que as parteiras chegassem até o local, o trabalho delas estaria impossibilitado, porque na maioria das vezes, quando elas chegavam, a mulher hebreia já tinha dado à luz a criança. Êxodo 1, versículo 19. Então, diante disso, né, o que é que a Bíblia nos relata? A Bíblia nos relata que Deus reconheceu também o trabalho, né, a postura dessas parteiras. A gente entende que elas se colocaram numa posição de entender e temer a Deus e buscar entender que Deus não era favorável à eliminação de nenhuma daquelas crianças, né? Então elas se colocam nessa posição e de entender que Deus tinha um propósito através da vida delas. Então elas fizeram isso e em diante a palavra vai dizer que Deus fez bem para aquelas mulheres. Deus fez bem às parteiras e deu a elas famílias, tá? E aí o que acontece? O povo de Deus, ele continuou a aumentar e se tornou ainda mais forte, tá? Êxodo 20 e 21. Lembra de uma coisa, o grande medo que o povo do egípcio tinha, principalmente ali na figura do faraó, era que o povo hebreu aumentasse em tamanha quantidade que passasse a oprimir o povo egípcio ou se aliasse ao inimigo egípcio para lutar contra ele, ou até mesmo fizesse uma grande debandada, saísse daquela terra, né? Então essa é a visão, essa é a perspectiva do primeiro capítulo, né, de por que o povo foi tão sobrecarregado, né, naquela época. Então, percebendo essa situação, né, que assim, suprimir, escravizar, oprimir a população, o povo hebreu, através do assassinato dos meninos, não foi algo viável, né? Lembra que ele já tinha feito a questão do trabalho forçado, né? Depois um trabalho mais forçado ainda, uma opressão maior ainda. Ele tenta contra a vida das crianças e ele reconhece que isso também não foi viável, ele não obteve êxito em diminuir o crescimento do povo através do assassinato das crianças, né? Dos meninos no caso. Então Faraó ordenou o quê? Faraó ordenou que todos os meninos, né, hebreus que nascessem deveriam ser lançados no rio Nilo. Ou seja, a princípio ele tentaria que as parteiras de alguma forma, com alguma manobra, interrompessem a vida ali na hora do parto. Mas agora ele quer o quê? Que os meninos, as crianças, né, hebreias, elas fossem jogadas no rio Nilo. Versículo 22, tá bom? Desse capítulo. Então, isso aí fecha, tá, a informação do capítulo 1, lembrando que ele faz um link aí entre o final da história de Gênesis e introduz, né, o que seria, mais para frente, obviamente, a saída do povo de Deus da terra egípcia. Então, nesse ponto, né, com essa ordem do faraó, o capítulo 1 chega ao fim, tá? Preparando o quê? O que é que vai vir em seguida? Preparando aí o cenário para o nascimento de Moisés, que seria aí a figura usada por Deus para libertar o povo da escravidão egípcia. Mas a gente precisa lembrar uma coisa: tudo isso que aconteceu, tudo isso não saiu das mãos, não saiu do controle e da soberania de Deus. Deus tinha um propósito em cada uma dessas ações. E aí vale lembrar o quê? Vale lembrar que séculos antes desses acontecimentos aqui narrados, Deus havia prometido uma coisa a um servo dele. Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai do quê? De uma grande nação, mas também que a sua descendência ela iria ser muito afligida, que a sua descendência iria ser reduzida à escravidão. Deus foi muito claro quanto a isso em Gênesis capítulo 15. Então,
muitos séculos depois da existência de Abraão, essa profecia ela estava se cumprindo, né? Ou seja, isso mostra também o controle de Deus sobre todas as coisas. Então, Êxodo 1 vai mostrar para a gente de uma forma talvez improvável, talvez uma forma que a gente não imaginaria, mas foi uma forma usada por Deus para quê? Para fortalecer o povo, entendeu? O povo da aliança que Deus tinha feito com seus servos. Então, assim, mesmo num tempo de crise, mesmo num tempo de escravidão, de amargura, de dificuldade, de perseguição, mesmo assim, a palavra diz que Deus usou aquele momento e que era assim que o povo crescia. O povo cresceu através, mesmo com a escravidão, o povo crescia ainda mais. Ou seja, o sofrimento, a dor, a perseguição não foi suficiente para apagar o plano de Deus da vida daquele povo. Então, esse é o panorama, tá, de Êxodo capítulo 1. Espero que você tenha conseguido entender um pouco melhor, que a gente tenha facilitado a sua leitura a respeito desse texto. Então, que Deus nos abençoe e que semana que vem, se Deus assim permitir, nós estaremos juntos para a análise do Êxodo capítulo 2, ali com já o nascimento de Moisés. Então, que Deus te abençoe, que você possa compartilhar esse conteúdo com a maior quantidade de pessoas possível, né? Que a gente possa propagar ainda mais esse evangelho. E assim nós nos despedimos, tenha uma boa noite e até mais.